Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12. Antes, porém, contudo, todavia, no entanto, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui pela manhã e nos reconduziu agora à noite, movidos pelo Teu Espírito, para prestarmos a Ti um culto, porque o Senhor Jesus disse que só o Senhor é digno de receber culto, adoração, honra, louvor e glória. Muito obrigado, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo continue a conduzir tudo neste lugar e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós começamos a semana passada falando sobre a Páscoa, porque é a época em que se comemora esta data, se faz esta celebração. E até dentro de algumas igrejas ditas evangélicas. Mas nós vemos pela Bíblia que esta celebração, ela foi colocada um ponto final nela por Jesus. Cessou este ritual, este memorial da antiga aliança. E Jesus instituiu o memorial da nova aliança, a ceia do Senhor. A Páscoa deu lugar à ceia. A Páscoa apontava para a ceia, apontava para o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Então não faz sentido o cristão desejar feliz Páscoa a ninguém. Essa festa não é nossa, era dos israelitas. É o que nós vamos ver aqui no texto bíblico. Não é nossa. Ela apontava para a Páscoa da Nova Aliança, cujo Cordeiro Pascal é Jesus e foi imolado na cruz. Então, capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo 31, ele diz assim: ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Só para lembrar que esta decisão de Faraó, do rei, ocorreu depois da morte dos primogênitos, inclusive do primogênito dele, da casa dele. Os primogênitos que foram mortos, a 10ª praga. Então ele chamou Moisés: olha, o desastre aqui, a tragédia aqui é muito grande, então vocês devem sair imediatamente das minhas terras. Vamos lá. Levai convosco, versículo 32. Aí eu gostaria que vocês pensassem comigo e vissem aqui a grandeza e o poder de Deus. Para quem era escravizado ali, 430 anos de escravidão, Deus com mão poderosa operou para libertar o seu povo. Agora, Faraó, vendo que não podia contra Deus, vocês devem sair depressa. E, versículo 32, levai convosco vossos rebanhos e vosso gado. Não é para sair de mão abanando. Levem tudo. Como pedistes, parti e pedi a vosso Deus
para que eu também seja abençoado. Pediu arrego, hein? Viu que ele era o rei todo-poderoso do Egito, mas tinha alguém acima dele, com mais poder do que ele. Eu quero ser abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. Saiam depressa antes que morra mais alguém aqui. Levem tudo. Se pudesse levar até a terra, né? Levem até a terra. Levem tudo. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas, com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Além da provisão da comida, roupa, ouro e prata. Não saíram, como a gente diz, com a mão na frente e a outra atrás. Não. Saíram com provisão e saíram com riqueza. De um lugar em que eles eram, onde eles tinham ficado como escravos por 430 anos. Versículo 36. Yahvé fez que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Quem é que moveu o coração dos egípcios? Deus. Olha, Deus fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Versículo 37. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Aqui eu quero fazer uma conta. 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos considerar o seguinte, que nem todos os homens eram casados. Vamos considerar isso. Só homens, 600.000. Mas vamos considerar que os casados tinham mulheres e filhos. E vamos pensar que as famílias não tinham apenas um ou dois filhos. Eram numerosas. Tinham vários filhos. Eu já ouvi, já li e já vi que no mínimo, saíram 2 milhões de pessoas do Egito. 2 milhões de pessoas. 2 milhões, para a gente entender bem o que isso significa hoje, pega a população da cidade, não estou falando do entorno, da cidade, de Ribeirão Preto e Campinas. Eu tive o cuidado de pesquisar. Ribeirão Preto tem 700.000 habitantes, 700. Campinas tem 1.300.000. 1.300.000. 2 milhões. A população das duas cidades saiu do Egito. O Ibope mostra que a região metropolitana de Ribeirão Preto tem 1,5 milhão. Aí engloba cidades circunvizinhas. E Campinas tem mais de 3 milhões. Mas só a população da cidade. 1.300.000 lá, 700.000 aqui. 2 milhões. Esse foi o número de gente que saiu do Egito. Liderado sob a batuta de quem? Foi moleza para Moisés, não foi? lidar com 2 milhões de pessoas. Meu Deus, meu pai.
Eu fico imaginando o quadro. Vamos lá. Versículo 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles. Opa! Olha aqui mais um dado. Então não foram só os hebreus, só os israelitas. Tinha estrangeiros no meio. Gente de outras nações que estavam no Egito e, por certo, até alguns egípcios insatisfeitos com o governo acompanharam a caravana, a expedição. E saíram. Aproveitaram a brecha. Esta é a nossa oportunidade de ganharmos a liberdade. Ó. Vamos acompanhar. 2 milhões de gente naquele deserto. E ele diz aqui, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Aqui merece uma reflexão. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo. Isso ensina para nós e aponta para nós o quê? Que a salvação é para todos. Deus não libertou apenas os israelitas do cativeiro. Libertou aqueles que quiseram sair, tiveram a oportunidade de sair e saíram, ganharam a liberdade. A salvação é para todos, apontando para Jesus Cristo e para a obra do Calvário. Ele veio para todos, atraiu todos no corpo dele na cruz do Calvário. É para todo aquele que crê e que quer a salvação. Prosseguindo, versículo 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Pão sem fermento. Porque o fermento, de acordo com a Bíblia, e Jesus disse aos seus discípulos, simbolizava o pecado, o fermento. Então não era para carregar o pecado do Egito, não era para acompanhá-los. Versículo 40. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Muita gente morreu lá na escravidão. Morreu como escravo no Egito. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Então, aquilo que era de Deus, aqueles que Deus estendeu a mão, aqueles que ouviram, aqueles que acreditaram, aqueles que viram e creram nos milagres e no poder de Deus, saíram do Egito. E dá para a gente imaginar isso. O misto de gente aqui, que a outra versão fala um misto, e aqui estavam os estrangeiros no meio, por certo, viu os poderes, os milagres operados por Deus, através de Moisés. Moisés foi o instrumento, a boca que Deus usou. Versículo 42. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes, semelhantemente, devem passar em vigília essa mesma noite para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. Para quem que era aqui a prescrição, a determinação? Para os filhos de Israel. Para os filhos de Israel. Versículo 43. Então Yahvé ordenou a Moisés
e a Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessá, da Páscoa. Começa por aqui. Se é um sacrifício, a nova aliança não comporta e não contempla sacrifícios. Porque o último e o único sacrifício aceitável por Deus foi a oferta do corpo de Jesus na cruz para salvar o seu povo. O autor da carta aos Hebreus diz isso com todas as letras no capítulo 10. Foi a única oferta que Deus aceitou. E Deus não aceita, não requer sacrifício. Olha, prestem atenção neste versículo 43. Prestem atenção. Então Yahvé ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessá, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Eu tenho muita dificuldade com certas coisas. Confesso que tenho. Eu não sou israelita. Então eu não posso participar da Páscoa. A Páscoa foi uma instituição, um memorial para celebrar a libertação do cativeiro do Egito para o povo de Israel, até a vinda de Jesus Cristo. Mesmo para eles, até a vinda de Jesus. Porque Jesus instituiu um novo memorial. A nova aliança. Mesmo sendo israelita, hoje, aquele que crê, que acredita no sacrifício de Jesus na cruz, não celebra mais a Páscoa. Ele celebra a ceia. A nova aliança. E Deus deixa claro aqui: nenhum estrangeiro, se não é israelita, não participe. Isso Jesus utilizou na ceia, o mesmo método, o mesmo princípio. Quando ele instituiu a ceia, apenas os 12 apóstolos participaram. E mesmo assim, Judas Iscariotes, que foi o traidor, saiu antes do final da celebração da ceia. Saiu antes. Não permaneceu até o fim. O que mostra que essa festa não é festa para qualquer pessoa participar, mas é para aquela que tem consciência, convicção, que creu, que se rendeu, que se entregou e cumpriu exatamente aquilo que a Bíblia determina. Na nova aliança, Jesus deixou a prescrição e a ordem: aquele que crer no Evangelho e for batizado, faz parte do corpo. Então esse pode participar da mesa do Senhor. 44. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. Então esse aqui não é israelita, é um escravo, foi comprado e ele quer participar. Então faça a circuncisão, que prefigurava o batismo da nova aliança. Então, para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, crer no Evangelho e ser batizado. Agora pode participar da mesa do Senhor. Versículo 45. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Não fazia parte da família, do povo. Estava ali de passagem, não pode participar. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa, nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Quantos ossos quebraram de Jesus na cruz? Os soldados quebraram os ossos dos 2 ladrões que estavam ao lado dele. E de Jesus? Nenhum. Olha a prefiguração de Cristo. A tipificação do Cordeiro de Deus imolado na cruz. O Cordeiro Pascal.
toda a comunidade de Israel o fará. Você faz parte da comunidade de Israel? Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pessá, a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os do sexo masculino de sua família, então poderá participar. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, diz que nós fomos circuncidados, que a nova circuncisão é em Cristo, mediante o batismo, na morte de Cristo. 49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com os seus exércitos. Mão poderosa pelo poder de Deus. Aqui está o memorial. Vocês vão celebrar este memorial para lembrar que vocês eram escravos, foram escravizados, mas que eu tirei vocês da escravidão pelo meu poder. Então vocês vão fazer isso para recordar. Aí Jesus veio, comeu a última Páscoa e inaugurou, instituiu a ceia no lugar dela como memorial da nova aliança. E deixou a ordem: vocês vão celebrar até que eu volte. Muito bem. Agora vamos caminhar aqui. Vamos ver aqui o João, capítulo 12. João, capítulo 12. O cântico que os irmãos cantaram aqui à frente. Eu ia falar as irmãs, mas o Jorge estava no meio, não ia ficar legal, né? Não ia ficar legal, não. Ia soar estranho, então ainda bem que na hora veio o reflexo, né? Os irmãos, né? Livrei a tua barra aqui, Jorge. João capítulo 12. Vamos ver o que aconteceu aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Eu fico imaginando a expectativa das pessoas ali, dos convidados, dos presentes, olhando para Lázaro. E nada de anormal pensar assim: esse homem estava se decompondo lá no túmulo, 4 dias morto, fedendo, e agora está aqui, sentado à mesa conosco. Versículo 3. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele calculou até o valor do perfume. Ele calculou. Ele era contador.
Por isso que ele cuidava das finanças do grupo. Andava com a bolsa, com o dinheiro. E até parece que a atitude dele é uma atitude nobre. Vender, pega o dinheiro, dá aos pobres, faz alguma coisa pelos pobres. Mas olha o versículo 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. 300 denários, uma grana boa, quer dizer, poderia pegar meus 10% aí, não é? Agora, se desperdício aí com esse perfume caro. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Então, a ação de Maria foi uma ação nobre. Ela deve ter pressentido o que aconteceria com Jesus e estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Por outro lado, versículo 9, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Bom, é notório que um milagre fora realizado. Um homem estava morto e foi ressuscitado por Jesus. Vamos fazer o seguinte, para não deixar rastros e nem prova alguma, vamos matar os dois. Essa era a trama, a conspiração. Matar Jesus e matar Lázaro. A prova do milagre, a prova viva do milagre. Agora vamos entrar aqui no versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, então Jesus entrou em Jerusalém 6 dias antes. 6 dias. A grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, exultando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Aquele clamor, aquele louvor, né, da multidão. E agora à tarde eu estava vendo um videozinho no YouTube sobre este fato aqui. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eram milhares e milhares de pessoas nas ruas da cidade. Hosana, com um ramo de palmeira na mão. Bendito que vem em nome do Senhor. Versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o conforme está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho. Ele não entrou numa carruagem toda cheia de pompas, não entrou na cidade montado num cavalo de raça, né? Árabe, sangue puro. Ele entrou na cidade montado num jumentinho, e que nem era dele. Mandou os seus discípulos pedirem emprestado.
Vão lá na rua tal e pegam um jumentinho que está lá amarrado e tragam para mim. E diga para o dono que eu pedi emprestado. O Senhor mandou, emprestado. Ele não desfilou com pompas na entrada da cidade. Olha, eu sou o rei. Olha a multidão me aclamando. Rei! Não foi assim. Versículo 16. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos. Continuou a testemunhar o ocorrido. É a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos. Continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara este milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Quer dizer, nós vamos ficar na sombra. Ele vai se tornar aquela pessoa que todos vão seguir. E nós, as nossas sinagogas, e a nossa religião. Versículo 20. Entre os que subiram para adorar a Deus, durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Agora, aqui, eu quero caminhar, eu quero parar aqui e quero ir para o capítulo 19. E quero chamar a atenção para o que nós lemos aqui no capítulo 12, no versículo 12 e 13, que aquela multidão ovacionou Jesus. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Agora vamos para o capítulo 19. Vamos ver o que é que aconteceu com aquela mesma multidão. Vamos lá. 19. Pilatos, Jesus foi acusado pelos judeus. Pilatos não encontrou nenhum crime nele, nada para que justificasse a sua prisão e a sua condenação. Insistiu com as autoridades de Israel, mas as autoridades de Israel convenceram Pilatos que Jesus deveria ser preso, deveria ser condenado à morte. Pilatos chegou até a oferecer: olha, é costume nesse dia, nessa celebração, soltar algum criminoso, né? Então eu tenho aqui Barrabás e tenho Jesus. Quem vocês querem que eu solte? E eles pediram Barrabás, bandido, contumaz, conhecido que estava preso. E o que eu faço com Jesus? Vamos ver o que é que a multidão diz. Versículo 5. João capítulo 19, versículo 5. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os, dizendo: levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Porque ele disse que era filho de Deus, ele tinha que morrer. Foi o crime
que ele cometeu. A coisa não mudou muito, né? Não mudou muito. Hoje, nós temos aí no nosso país um cidadão que cometeu o crime, que saqueou os cofres da nação, ele e a sua turma, e preside a nação. E um outro que governou, que não existe um processo contra ele, dele ter subtraído coisa alguma da nação, e está quase que na iminência de ser preso. Percebem? Como é que a humanidade só vai repetindo o padrão? Só vai repetindo. A coisa não muda muito. Aí no versículo 15. Eles, porém, exclamavam: "À morte! À morte! Crucifica-o!" Então Pilatos lhes perguntou: "Devo crucificar o vosso rei?" E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: "Não temos rei, senão César." Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Bom, nós vamos parar por aqui. O que é que nós extraímos daqui? Jesus cumpriu o ritual da antiga aliança, inaugurou uma nova aliança. Essa festa não é nossa. Essa festa era dos israelitas. E depois da nova aliança, ela perdeu totalmente o seu significado e o seu sentido, porque a nossa libertação não é do cativeiro do Egito, mas é do império das trevas. Aquela mesma multidão que ovacionou e aclamou Jesus na entrada de Jerusalém: "Hosana, bendito que vem em nome do Senhor." Aquela multidão foi manipulada pelos judeus, pelos líderes religiosos. Olha, nós vamos pedir que Barrabás seja solto e Jesus seja crucificado, e vocês apoiem. Foi manipulada. Porque Jesus contrariou o interesse e a expectativa daqueles que o esperavam como libertador de Israel, mas libertador do jugo político e econômico. E não viram e não perceberam que Jesus veio para nos libertar do império das trevas. Jesus não correspondeu à expectativa deles. Por isso se voltaram contra Jesus. O padrão se repete ao longo da história da humanidade. A multidão foi insuflada, foi manipulada pela liderança religiosa. Então nós devemos estar atentos, zelosos e cuidadosos para não sermos insuflados, levados ou manipulados por nada e por ninguém. Mas devemos estar atentos ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo o que aconteceu com Jesus, nada foi por acaso, nada. Tudo estava previsto, predito, prescrito e profetizado. Ele simplesmente cumpriu as Escrituras. Então, essa festa, essa celebração, não é nossa, não faz parte da igreja, do corpo de Cristo, da nova aliança. Isso é coisa do passado. E eu falo isso porque a gente entra no supermercado, né? Pelo menos, no mínimo, você vai lá e vê aquele monte de Páscoa, Páscoa, Páscoa e mensagem de Feliz Páscoa. Misericórdia, misericórdia. Que o Senhor continue nos dando a revelação, o entendimento e a compreensão da palavra dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Próxima semana nós vamos continuar com este assunto, se Deus assim nos permitir.